Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Mais do que Palavras e esse é o quadro Milagre da Manhã. Infelizmente, nós não conseguimos gravar na rua por conta do clima, mas estaremos aqui dando seguimento à meditação no livro de Tiago, capítulo 2, no versículo 19. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like se você ainda não deixou, porque isso fortalece o canal. Quando você participa, deixando like, se inscrevendo, vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo ele é de fato importante, relevante e vai entregar para mais pessoas. Então, nos ajude a espalhar essa semente. Olá a todos, bom dia. Mais um dia se inicia e que esse dia venha a ser abençoado por Deus, que cada palavra que hoje a gente ouvir aqui venha a ser para o nosso crescimento espiritual, nosso fortalecimento, e eu tenho certeza que vai ser um guia para o nosso dia de hoje, e Deus irá nos guiar através da palavra dele. Então, não deixe de nos seguir, dar o seu joinha, convidar outras pessoas para estar assistindo também a palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos a meditação, eu quero convidar a você a fazer uma oração. Vamos orar entregando a Deus esse momento. Feche seus olhos se você pode. Vamos nos conectar em espírito de oração. Se você não pode, está trabalhando ou impossibilitado de fechar os seus olhos nesse momento, vamos nos conectar em espírito de oração. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecendo ao Senhor por mais um dia e pedindo a tua direção naquilo que nós vamos falar para cada pessoa. Nos ajuda a levar a palavra viva, a palavra que vai fazer sentido e trazer clareza para aqueles que estão perdidos. Quantos são aqueles que não conseguem ter o entendimento da tua palavra, que leem, releem, mas infelizmente a palavra não faz sentido. Que o Senhor tire o espírito da cegueira, o mal que atrapalha, para que a consciência dessas pessoas se abra e elas consigam compreender a tua palavra. Nós entregamos o nosso dia em tuas mãos, agradecendo por mais um milagre que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Graças a Deus. Amém. Muito bem, vamos iniciar a meditação no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 19. Fala assim, ó: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então, o entendimento que nós temos dentro da palavra de Deus é que, por mais que as pessoas estão dizendo crer em Deus, não é o suficiente para as pessoas serem transformadas através dessa crença. Porque o fato das pessoas falarem que creem em Deus não vai garantir a elas uma mudança de interior. Quando nós falamos de mudança de interior, nós estamos falando de algo que acontece no coração do ser humano. Você sabe que o nosso coração, ele é inclinado para o mal. Todo ser humano tem um coração inclinado para o mal. Inclusive, o Senhor Jesus nos ensina a guardar de tudo que nós devemos guardar. O mais importante é o nosso coração, porque o coração ele é corrupto, ele é enganoso, ele faz com que a pessoa se perca. Aí eu digo, muitos são aqueles que dizem que supostamente creem no Senhor Jesus, mas o crer dessas pessoas é um crer vazio. Inclusive a palavra menciona que até os demônios eles creem e estremecem. O diabo sabe que o Senhor Jesus é Senhor. Ele se rende à autoridade do Senhor Jesus, ao nome que foi dado a ele. O Senhor Jesus está sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. Mas nem por isso os demônios deixam de ser demônios. Então, o fato da pessoa falar que crê não vai garantir a ela uma transformação de vida, que somente o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, pode proporcionar. Também está escrito: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque?
Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então, olha o que Abraão conseguiu através da sua fé com obras. É óbvio que a obra que Abraão fez não é a obra que as pessoas fazem hoje. Não é o fazer de muitos hoje. A obra que Abraão fez foi crer, de fato e de verdade, no cumprimento da promessa. Por mais que ele passou por momentos difíceis, por mais que ele foi provado, a sua fé foi provada, ele manteve-se crendo contra a esperança. Afinal, Abraão tinha o seu corpo amortecido por conta da idade. Mas ele decidiu confiar na promessa. E quando ele deixou de confiar na promessa, e ele acabou errando ao se deitar com a serva. Mas isso mostra uma coisa: as consequências vêm quando nós deixamos o nosso coração ele falar mais alto. Então eu pergunto para você: quem está dirigindo a sua vida? As obras que você tem feito, ela é do coração ou ela é do espírito? Não é verdade, Alessandra? O coração vai enganar a pessoa, fazer com que ela pense que nem o exemplo de Abraão, né, a gente está falando aqui a respeito de Abraão, o coração fez ele pensar que a palavra de Deus ia se cumprir através de uma outra pessoa, de Agar. Se ele se deitasse com Agar, a promessa de Deus estaria sendo cumprida ali. Mas não era isso que Deus tinha falado. Deus iria dar o filho da promessa através da esposa dele. Mas o tempo passou, Abraão pensou: já estou velho demais, como que isso vai acontecer? Começou a dar ouvido para a esposa. Então eles acharam que a promessa iria se cumprir através da serva. Então a gente nunca pode se deixar levar pelo coração, porque muitas vezes o coração ele vai maquiar, ele vai fazer um cenário magnífico, que você vai ver e achar assim: "Não, eu acho que é isso aqui que Deus realmente está falando para mim, porque olha, eu estou enxergando o que meu coração está me mostrando e é tão perfeito e bonito". Vai acontecer da mesma forma, mas não da forma de Deus. Nem Abraão teve um filho, mas o filho não era o da promessa, não era com a sua esposa. Até hoje nós sofremos essa consequência, até hoje Israel luta, vive em guerra por conta dessa desobediência. Quantas coisas a gente hoje carrega por conta de uma desobediência? A gente vê que o diabo, ele crê e ele estremece quando ele ouve falar o nome de Jesus. Ele crê em Deus, ele sabe que Deus é o Deus do universo, é o Deus todo-poderoso. Mas só o crer não é o suficiente. Então não adianta só a gente crer se a gente se deixar levar pelo coração. Porque vai ter momentos na nossa vida que o coração não vai querer fazer, mas Deus está pedindo. E vai ter momentos da nossa vida que o coração vai dizer para a gente fazer e não é aquele momento que Deus quer. E aí vem a impaciência, vem a ansiedade, e a ansiedade veio por conta do coração. Então, quando a gente entende que Abraão ele foi provado em sua fé, mostrando então a obra através da consciência de fé, ele levou seu filho ao altar. Mas ele não chegou a sacrificar o seu filho. Por quê? Porque Deus estava provando se ele teria de fato essa atitude de chegar até o altar entregando seu filho. E quando nós somos chamados a provar a nossa fé através das obras, as verdadeiras obras, as obras que vão glorificar a Deus, nós somos provados e, se aprovados, nossa fé será aperfeiçoada através das obras, como nós estávamos falando ontem na meditação. Se você não assistiu, aconselho você a assistir o episódio 6 que nós colocamos no canal. E essa mensagem a gente tem mostrado para as pessoas que a obra que Deus espera é muito mais do que somente uma oferta econômica, é muito mais do que você separar a 10ª parte, é muito mais do que você pensar que fazer caridade para alguém vai trazer um benefício espiritual. Não, tem muita gente, tem muita instituição espalhada no mundo que está fazendo caridade. Mas nós estamos falando de uma fé que precisa ser aperfeiçoada.
Há muitos cristãos que estão com a sua fé morta, inativa, porque a única manifestação de fé que eles têm é através dessas atitudes que nós acabamos de mencionar, pensando que isso vai resolver a sua condição espiritual diante de Deus. Também o texto mostra: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a fé sem as obras, ela sempre vai ser morta. E como nós iniciamos falando, né? Não basta você dizer que crê. Isso é muito fácil, é muito bonito. Hoje nós estamos vivendo, Alessandro, um tempo onde as pessoas estão achando bonito falar que são evangélicos, falar que são cristãos, falar que são crentes, ir em determinados cultos, tirar foto com a Bíblia debaixo do braço, tirar foto no templo. Isso aí tem se espalhado, digamos assim, nos tempos atuais, porque é muito bonito mostrar hoje, mostrar que a pessoa é cristã. Mas se quando vem as provações de fato e de verdade, quando a pessoa precisa negar a sua vontade, quando a pessoa precisa negar os seus desejos, ela precisa ser espírito, ela não tem espírito. Quando ela precisa transmitir espírito para outra pessoa, ela não tem espírito para passar. Por quê? Porque ela é somente carne, o corpo, porque não há obras. A única obra que ela tem é o que ela se apega. Eu conheci Jesus, não, eu estava perdido, agora eu fui restaurado, eu era drogado, era perturbado, eu era depressivo, tudo bem, são coisas que Jesus fez na sua vida, mas isso não é Jesus. Entenda de uma vez por todas, as coisas de Jesus não são Jesus. Não adianta você pensar que tudo isso que você tem, a libertação dos vícios, você não vive mais no mundo, você aparentemente se separou do mundo. E você diz que isso é ser de Deus. Mas muitas vezes as suas obras para com aqueles que estão perto de você, seus familiares, pessoas no seu dia a dia, suas obras são más. O seu caráter diante dessas pessoas é um caráter mau. Então você precisa ponderar, precisa pensar sobre a verdadeira essência. E não adianta você só ter as obras e não ter a fé. Também não adianta você ser uma pessoa cheia de fé, aparentemente, como a gente já viu muitas pessoas sendo assim, vai arrebentar, vou para cima, vai dar certo, etc. Mas na hora da dificuldade a pessoa queima que nem palha. É o legítimo fogo de palha, né? A gente vê que, infelizmente, isso tem acontecido com muitas pessoas. As pessoas têm se perdido por conta do sentimento, isso é um sentimento. Se a gente começar a se motivar, colocar um louvor, o sentimento vai me enganar dizendo que eu estou sendo uma pessoa fervorosa, cheia de fé. Mas e aí, depois que acabar tudo isso, acabar o louvor, acabar todas essas coisas, o que que meu sentimento vai dizer para mim? Que eu estou mal. Por quê? Eu não tive algo que me motivasse. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado muito grande para não deixar o sentimento agir dentro de nós, a carne. Nós temos que viver em espírito, estando bem ou não, a nossa vida tem que estar pautada em Deus, na palavra de Deus. A Bíblia, ela é um manual de sobrevivência. Se a pessoa enxergar a palavra de Deus como um manual de sobrevivência, ela vai conseguir resistir até o fim. E por isso que o mal faz de tudo para a pessoa não entender a palavra de Deus, não meditar. Ele faz de tudo para a pessoa ter sono, ele faz de tudo para alguém aparecer no momento da palavra, faz qualquer coisa para que a pessoa não venha absorver a palavra, porque a palavra ensina, ela mostra se a gente está bem, se a gente não está bem, ela mostra o que que a gente precisa cortar, o que que a gente precisa sacrificar, como que a gente precisa ser para se manter firme e fiel a Deus até o fim. A prova é, Alessandra, que eu garanto
Nem todo mundo consegue chegar até o final de uma meditação. Nem todo mundo. Tem muitos que entram, clicam, mas não conseguem assistir até o final. Porque o mal não quer que você entenda o que precisa ser feito. E é aí que você tem que decidir, tomar uma decisão. Você chegou até aqui é porque Deus está permitindo você a entender aquilo que você não estava entendendo. Agora depende de você tomar uma decisão e deixar de ser somente um religioso. Alguém que professa uma fé. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Deixar essa fé religiosa e a partir de então começar a ter uma intimidade com Deus, real e verdadeira, como o teu melhor amigo. Às vezes você quer que alguém seja o teu melhor amigo, você faz de tudo para que alguém seja o teu melhor amigo, mas você está perdendo de ter um grande amigo do seu lado. Por isso que o texto também diz, né? E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então, através da fé, através das obras, que ele também manifestou, deixou, né, começando lá no início, né, deixou a sua terra, deixou as coisas que ele precisava deixar para seguir a voz de Deus em meio ao deserto. Essa fé fez com que ele se tornasse amigo de Deus. Então você não vai perder se você tiver que abrir mão de coisas naturais, coisas carnais. Costumes, manias, né? Coisas que às vezes a pessoa fica pegada há muitos anos por uma coisa e que no final depois ela vê que foi perca de tempo. Então, deixa Deus te mostrar, assim como Deus mostrou para Abraão. E talvez você que está me ouvindo, Deus já te mostrou, mas você fica pegado a isso. Até quando? Chega um momento da nossa vida que acabou o tempo. Nós temos que aproveitar enquanto há tempo, aproveitar a oportunidade, aproveitar esse dia. Você teve mais um dia. Então, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Eu convido você a se unir comigo em oração e que o seu interior seja renovado, revestido da presença de Deus. Não deixe que a carne venha vencer, mas que você vença através do Espírito. Vamos orar? Se você quiser, coloque o seu nome nos comentários para nós orarmos. Se você precisar de auxílio, nós vamos deixar disponível o telefone, o WhatsApp para você mandar ali a sua mensagem. Você que precisa de oração, nós estaremos dispostos a ajudar você. Tá bom? Feche os olhos se você puder e vamos orar. Senhor, nós nos colocamos aqui mais uma vez em oração, nesse propósito, porque nós cremos que através da oração nós nos aproximamos do Senhor. Já estamos na tua presença desde o início, porque colocamos nas mãos do Senhor essa meditação. E como a tua palavra diz, se estiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor, ali o Senhor estaria. Eu não estou de corpo físico presente com essas pessoas, mas aonde a minha voz chegar, meu Pai, assim chegue a tua luz, a tua presença, chegue a transformação, chegue a libertação. Sim, aquilo que só o Senhor pode fazer. Transforme, tira toda a mágoa, tira todo o ressentimento, tira toda a tristeza, para que ela não carregue mais esses sentimentos ruins. E passe, de fato, a se tornar um cristão que tem sim as suas obras, mas que são obras que glorificam ao Senhor, que são obras que de fato te exaltam o teu nome, meu Deus. Que através dessa oração o Senhor abençoe os doentes, aqueles que estão perdidos, desorientados, que alcance a tua libertação. Em o nome do Senhor Jesus, oramos pelas casas, famílias, familiares, perdidos, viciados, depressivos, todos aqueles que precisam de ajuda nesse momento e que se unem em oração, meu Deus, que sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Ficamos por aqui com essa mensagem e eu espero que você tenha entendido
o que o Senhor Jesus queria falar com você. Agora, se você não conseguiu compreender, escute novamente essa mensagem, compartilhe se você foi abençoado, compartilhe com mais pessoas para que a gente consiga unir forças em favor do reino de Deus. E que Deus abençoe vocês. E amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Então não falte, prepare o seu café, seu chimarrão, seu chá, para estar junto com a gente meditando e alimentando a sua alma. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Tchauzinho, até lá. É um milagre da manhã, nova chance, novo plano, nova fé. É Deus falando ao meu coração, filho, não pare de crer. Que eis é um milagre da manhã, com a palavra pra me fortalecer. Medito, oro e confio em Deus, começo o dia pra vencer. Cada hábito que eu cultivo é semente pro futuro. Meditar na tua palavra me faz firme e mais maduro. A verdade me renova, minha mente se transforma. Não sou mais quem ontem fui, o Senhor é minha nova forma. Não importa o que passou, hoje é dia de ver nascer. Com fé no coração, eu escolho obedecer. Eis é o milagre da manhã, nova chance, novo plano, nova fé. É Deus falando ao meu coração, filho, não pare de crer. Que eis é o milagre da manhã, com a palavra pra me fortalecer. Medito, oro e confio em Deus, começo o dia pra vencer, pra vencer. Cada hábito que eu cultivo é semente pro futuro. Meditar na tua palavra me faz firme e mais maduro. A verdade me renova, minha mente se transforma. Não sou mais quem ontem fui, o ex-Senhor é minha nova forma. Antes que o mundo desperte, eu mergulho em tua luz. A palavra é meu sustento, meu caminho é Jesus. Eis é o milagre da manhã, Deus renova minha alma. Meditar na tua palavra, minha fé se espalha. Eis é o milagre da manhã, caminho com meu Salvador, e cada dia começa melhor, com fé, coragem e amor.